Senhor, eu quebro em nome de Jesus toda distração de Satanás. Quebro todo o plano do maligno, Senhor. Que a nossa atenção esteja voltada para a tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, eu profetizo que nós não seremos mais os mesmos. Que nós iremos sair daqui transbordando do teu Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, a usa como nunca antes. Se você crê comigo, diga amém. 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 Deus te use, minha amiga. Amém. Paz do Senhor, gente. Amém. Tudo bem? Amém. Que isso? Tudo bem? Amém. Se não estiver bem, vai ficar. Amém. Creia nisso. Estou muito feliz, mas vou falar, está sendo um desafio, Natália. 3 cultos. Falei para ela, vou tentar ir na mesma linha das ministrações, mas vou falar para você, é difícil. Aí é difícil, valoriza teus pastores, viu? É difícil. Abre sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Está escrito assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o... Você está bem mesmo? Dá um glória aí para a gente aquecer o ambiente. Meus irmãos, de manhã nós falamos um pouco sobre isso. E esse capítulo fala de uma parte da história de Jesus que talvez é uma das partes que a gente gostaria de tirar da história. Porque se Jesus passou no deserto e nós escolhemos segui-los, então nós também passaremos por onde Jesus passou, sim ou não? Ele abriu o caminho para nós, Ele deixou suas pisaduras para que nós o seguíssemos. E a Bíblia vai falar no capítulo 3 de Mateus, um pouco antes, que a situação é um pouco diferente, o momento é um pouco diferente. No capítulo 3, a gente vê a resposta de uma das questões que ecoa por todo o Antigo Testamento, em toda a humanidade. Desde o dia em que Isaac vai ser sacrificado, a pergunta de Isaac é: pai, a gente tem a lenha, a gente tem o cutelo, a gente tem o fogo, mas onde está o cordeiro? E a Bíblia fala que quando aparece um cordeiro provido por Deus, este cordeiro aponta para o Cristo que viria, como um cordeiro de Deus por nós. Então ecoa-se na humanidade a pergunta de onde estaria o cordeiro que seria a provisão de Deus para a humanidade, que seria aquele que derramaria o seu sangue por todos. E aí quando a gente vai para Mateus capítulo 3,
A Bíblia fala que João Batista está batizando como de costume. Ele está diante do Rio Jordão, e no meio da multidão que ele olha, a Bíblia vai dizer que ele vê alguém que é diferente. E quando ele vê essa pessoa, ele testifica da identidade de quem ele está vendo. Quando ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali está sendo respondida, apontada e direcionada aonde está a provisão de Deus para nós. Então João Batista fala da identidade de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Vamos comigo, senão você dorme aí. João Batista aponta a identidade de Jesus e toda aquela multidão está testificando da identidade de Jesus. Só que a Bíblia fala que quando Jesus é batizado, é mergulhado e ele volta das águas, não é mais João Batista que fala sobre a identidade de Jesus. A Bíblia vai dizer que o céu se abre, o Espírito Santo desce na forma de uma pomba e se ouve uma voz que não é voz de homem, é a voz do próprio Deus, falando, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então no capítulo 3, Jesus está sendo afirmado na sua identidade, sim ou não? Deus não está falando, talvez você seja o meu filho, Deus está falando, você é o meu filho. O que está sendo dito não é uma dúvida, é uma convicção, amém? Só que a Bíblia vai dizer que justamente depois de ser afirmado, de ser cheio do Espírito Santo, capítulo 4, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Fala comigo, deserto. O caminho, a vida, para que a gente se torne um filho maduro, vai passar pela etapa do deserto. E vou te falar, a Bíblia não está dizendo que foi o diabo que levou Jesus ao deserto. A Bíblia está dizendo que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto. Então, peraí, não foi obrigado, foi conduzido. Não foi empurrado, foi conduzido. Por quê, Karen? Porque quem é cheio do Espírito Santo anda aonde Deus quiser que ele ande. Não importa se é deserto, nós estamos sendo conduzidos em obediência, cheios do Espírito Santo, até pelos desertos. Karen, mas deserto é chato de ouvir, é difícil de ouvir. Eu já vivo tantos momentos difíceis. Você vai falar sobre um momento difícil? Eu vou, porque são dos momentos mais difíceis da nossa vida. Eles se tornam palcos para a manifestação mais poderosa de Deus na nossa vida. A crise é uma oportunidade de viver milagre. O deserto é uma oportunidade de viver a maior lição de maturidade da nossa vida. E Deus, ele costuma ser pedagógico. Ele não faz ninguém pronto, mas ele sempre aperfeiçoa quem ele encontra disposto. Então Jesus está indo para o deserto. E a Bíblia fala que chega um momento em que depois de um propósito, Jesus teve fome. Esse momento é o momento da fragilidade. É o momento em que a fragilidade aparece diante do deserto. E é nessa hora que vem o tentador. Sim ou não? É diante das nossas fragilidades que o inimigo aparece. É quando ele vê que a gente está fraco, tá difícil, a gente está quase caindo, que ele vem. É por isso que os nossos pontos fracos a gente não pode entregar para o diabo. Os nossos pontos fracos a gente entrega para Deus. A gente fala assim, Deus, é isso que é a minha fragilidade, é aqui a minha fragilidade, é aqui o meu ponto fraco. Aí quando a gente expõe, vou te falar, Deus, ele não trabalha com aquilo que você esconde. Deus, ele trabalha com aquilo que você revela. Você vem diante dele, você fala da tua fragilidade, Deus olha e fala, agora eu sei de um lugar que quando eu tocar, não vai ser mais a tua fragilidade que vão enxergar. Vai ser o meu poder se aperfeiçoando na sua fraqueza. Então, no momento de fragilidade, é que o tentador vem, amém? Ele vem, e o costume do diabo é sempre minar a nossa mente com uma coisa chamada dúvida.
No capítulo 3, Jesus está ouvindo uma certeza. No capítulo 4, ele está ouvindo uma dúvida. E quantas vezes não é assim com a gente? Você vem no culto de domingo, você ouve o pregador, o pastor, os líderes falando de uma certeza. Você é filho de Deus, você é amado por Deus, você é desejado por Deus. E aí vem a segunda-feira, vem a terça, vem a quarta, e a voz que se aumenta em volume do teu lado é: não, você não é tão amado assim, você não é tão desejado assim. Não é bem assim como te foi falado. Isso acontece sim ou não? Se o inimigo conseguir te fazer duvidar, ele consegue te fazer voltar atrás, paralisar, desistir. Porque nós não avançamos se a gente duvida do caminho que a gente está seguindo. A gente não avança se a gente duvida da identidade que a gente recebeu. Se ele conseguir te fazer duvidar, ele abre uma brecha para quando a proposta chegar. É por isso que ele vira para Jesus e fala: se tu és. Mas eu vou te falar uma coisa: quando Jesus recebe a sua identidade no capítulo 3, Deus já está dando para ele todas as ferramentas necessárias para vencer todas as dúvidas que apareceriam no meio do deserto. Por isso, quando Deus te falar sobre uma convicção, não fica assim: ah, mas será? Não, agarra com unhas e dentes aquilo que a Bíblia está falando. Agarra com todas as forças aquilo que Deus está dizendo. A voz dele é mais alta e mais verdadeira do que as nossas dúvidas. E eu vou dizer uma coisa: quando a dúvida chegar, fala, bota para fora. Vai ficar assim: ah, não, quando a dúvida vier falando você não é, abre a boca e fala: eu sou. Quando as vozes aí da oposição, as vozes contrárias falarem assim, você não pode, abre a boca e fala: eu posso. Existirão dias que Deus vai usar alguém para colocar a mão na tua cabeça e ser profeta de Deus na tua vida. Mas na maioria dos dias da nossa vida, nós somos os nossos próprios profetas. A dúvida vem, e se a dúvida encontra lugar, ela traz uma proposta. A primeira proposta que acontece com Jesus aqui no deserto, na tentação, é quando o inimigo fala assim: pega essas pedras e transforma em pães. Eu não sei se você entende, mas pedra sempre vai ser pedra. Tu vai passar por ela hoje, amanhã, depois ela é pedra, vai continuar sendo pedra. Pão é momentâneo, você se alimenta, ele acaba, você precisa de mais porque teve uma nova fome, você vai atrás de um novo pão, sim ou não? Só que o pão que Cristo oferece é um pão que sacia o teu coração nele. O pão que o inimigo oferece é um pão que te vicia nas garras dele. Vai vir hoje, esse momento, aí depois vai vir de novo, você fica preso. Você fica atraído, você fica viciado nas coisas do momento. É como se o inimigo estivesse falando assim: a proposta é: troca o eterno pelo momentâneo. Troca o que é permanente por aquilo que é passageiro. Troca o fundamental por aquilo que é secundário. É isso que ele está tentando fazer com Jesus. É isso que ele faz com a gente. Sim ou não? Mas eu vou dizer para você: nenhum momento consegue saciar quem foi chamado para a eternidade. Não dá. E Eclesiastes vai dizer que Deus, não foi eu, não foi o pastor, foi ninguém. Deus colocou a eternidade dentro de nós. Colocou o desejo pela eternidade dentro de nós. E a cobriu para que ela fosse um mistério a ser revelado dia após dia. É por isso que momentos não podem preencher o nosso vazio. É por isso que momentos não satisfazem a nossa alma. O prazer que nós sentimos por causa de momentos é passageiro. Mas quando nosso coração, nossos olhos estão enraizados na eternidade, a gente caminha celebrando, desfrutando em fé, em constância, em intensidade. Porque tudo aqui é passageiro e os nossos desejos não são por aquilo que é passageiro, são por aquilo que é eterno. É lá que nós queremos chegar. É Ele
Ele que nos preenche. E aí eu falei isso de manhã aqui. A gente até chora, a gente até sofre, a gente até sangra, a gente até é perseguido, mas ninguém para a gente, porque nossos olhos estão na eternidade. Aqui a gente chora, lá a gente não chora mais. Aqui existe dor, lá não existe dor mais. Aqui somos perseguidos, lá seremos acolhidos, abraçados. Oh, meu irmão, não troque a eternidade por um momento. Porque por causa de momentos a gente perde a eternidade. Quão triste é olhar para uma pessoa que só vive de momentos. Ela é assim, ó. Chega a época de carnaval, conferência, tá no gás. Passa a conferência, parece que acabou-se a fé. E acabou, foi-se a glória de Deus. Vou dizer para você, quem tem o coração na eternidade anda a passos constantes. Ser constante não é todo dia estar no mesmo nível, é todo dia estar no mesmo propósito. Ser constante não é todo dia estar, eu estou no 220 hoje. Não, às vezes você vai estar no 110, mas você vai estar ligado. Às vezes você vai estar, não vai sair um glória tão alto quanto é costume, mas vai descer uma lágrima que vai sinalizar que você continua desejando a eternidade. A proposta do inimigo é: momento é melhor que eternidade. Aí nós olhamos para o Evangelho e o propósito do Evangelho é: os momentos vão passar até que a eternidade chegue. E é por isso que a gente caminha. Jesus vence essa tentação quando ele fala assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não é daquilo que o inimigo oferece no momento que nós vamos viver. Nós vamos viver de uma palavra que não muda, que passam céus e terras, mas ela continua sendo o nosso melhor alimento. Ela continua sendo o nutriente para a vida do crente. E pode ter momentos na palavra que vem da boca de Deus, em que ele vai dizer: conquiste, avance, chegue, receba. E uau, glória a Deus por isso. Aí a gente abre os braços e se alimenta desse banquete, porque é tudo que nós queremos. Mas existirão dias que o que vai sair da boca de Deus é: não vai, não faz, espera, fica um pouco mais aqui, ou silêncio. Aí o que a gente faz? A gente pede para sair. Não, vou te falar uma coisa: filho maduro entende que se o sim de Deus nos alimenta e nos faz crescer, o não dele também nos alimenta e nos faz crescer. Se o sim dele é ele sinalizando o seu favor, sua bondade, o não dele é ele sinalizando o seu cuidado, sua proteção, seu amor. E o filho maduro entende isso. Ele não se ofende com o não, ele não se ofende com o espera, ele não se ofende com o silêncio de Deus, muito pelo contrário. Ele entende. Talvez sei lá, a salada que a gente não gosta de comer, mas a gente precisa comer para permanecer saudável. Não dá para retalhar o evangelho só naquilo que a gente gosta. A gente precisa das picanhas do evangelho. Meu Deus, que exemplos estranhos, né? Mas nós também precisamos do arroz com feijão que ele nos dá, da salada que ele nos dá. Meu Deus, talvez eu esteja com fome. Que isso, cara? Então, fala comigo assim: eu não aceito a proposta. Eu não vou trocar a eternidade
por um momento. Sustenta. Sustenta. O diabo desiste, cara. O inimigo desiste. Não. Não. Só que eu vou te falar uma coisa para te dar força nesse dia. O inimigo não é rival de Deus. Karen, não é. Para ser rival tem que chegar a um nível igual. O inimigo não chega aos pés de quem Deus é. A luta dele não é com Deus, a luta dele é com a gente. Ele quer nos arrancar de Deus. Mas Deus não tem rivais. Por isso ele continua sendo grande, ele continua sendo maior, ele continua sendo melhor, ele continua no trono, ninguém tirou ele de lá, ele continua com poder e grande glória. A gente que tem que lutar para permanecer fiel até o fim. Ele vem e ele tenta de novo. A Bíblia fala que ele leva Jesus ao pináculo do templo, ao lugar mais alto do templo, e ele vira para Jesus e fala assim: Jesus, se joga daqui. Se joga, porque aí você vai chegar lá e você não vai tropeçar. Os seus anjos vão te guardar. Só que eu vou dizer para você, Deus não pula etapas. Se Ele quiser te levar lá em cima, Ele vai levar do jeito certo. Se Ele quiser te tirar lá de cima, Ele vai fazer do jeito certo. Então, se tem um jeito certo de subir, tem um jeito certo de descer, sim ou não? E o reino de Deus é um pouco engraçado, porque é quanto mais você desce, que você cresce. É quanto mais você diminui, que Ele aparece. Então existe o jeito de Deus, o jeito certo de Deus. A proposta que o inimigo faz aqui, ela também aparece depois de uma semente de dúvida. Porque ele continua falando: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Qual é a proposta aqui, Karen? Ele está falando assim: Jesus, troque o caminho certo pelo jeito mais fácil. Troque o caminho certo por um atalho. Essa proposta nos tenta, porque nós queremos que Deus faça rápido, e Deus não quer fazer rápido, Ele quer fazer certo. Se o jeito certo for rápido, glória, sim ou não? Deus pode fazer assim, ó. Haja. Ele pode trazer a existência agora. Mas Deus, Ele também tem o costume de usar uma coisa chamada processos. Processo leva tempo. Processo pede perseverança. Perseverança aonde, Karen? No atalho? No caminho. Jesus, Ele não vem e fala assim: ah, eu sou um atalho para que você chegue a Deus. Ele fala assim: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa é a palavra que nos dá a certeza de que qualquer atalho que fale para a gente que vai ser mais rápido é errado, porque Jesus diz: é só por mim, e Ele é o caminho. Vou dizer para você, existem alguns processos que só o caminho vai nos dar, e são esses processos que vão nos preparar para quando o propósito se cumprir, para quando a promessa se cumprir. Se a gente não passa por eles, quando a promessa chegar, nós não vamos desfrutar plenamente dela, porque não estamos prontos para ela. A gente pega um atalho, a gente pode até ser rápido, chegar rápido, mas a gente não chega pronto. E o desejo de Deus é que você chegue pronto para desfrutar, é que você chegue pronto para celebrar. Se você pegar um atalho, você corre um sério risco de se perder. Você não sabe como chegar sozinho. Você não sabe como fazer sozinho. Não pegue atalhos. Olhe para Cristo. Ele já abriu o caminho. Então, quem melhor do que Ele para nos mostrar por onde devemos caminhar? Talvez você aí pegou um atalho, já foi sozinho, bateu no peito e falou: eu dou conta, Deus. Aí não deu conta, deu ruim. Aí você está aí, ó,
continua no caminho errado. O maior retrocesso da tua vida é continuar no atalho do jeito errado. Não, mas se eu voltar vou perder tempo. Está perdendo tempo continuando no atalho do jeito errado. Se você voltar para o lugar certo, de onde você nunca deveria ter saído, isso não é retrocesso. Isso é progresso para você. Isso é ganho para você. Você não vai estar desperdiçando tempo, você vai estar ganhando novo tempo para a sua vida. A proposta é: troca o caminho pelo atalho. Troca o jeito certo pelo jeito mais fácil. Meu irmão, hoje em dia é muito fácil você ter uma certa relevância. Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus por isso. Nós podemos chegar em lugares que nunca imaginamos chegar com o Evangelho. Eu estou meio assim, Nath, porque agora tem a inteligência artificial. Você viu a postagem da pastora Viviane? Fala aí, meu Deus, que loucura. No vídeo dela, ela estava falando francês. Só que ela não fala francês. A inteligência artificial fez ela pregar em francês para que as pessoas lá entendessem. Então, glória a Deus por isso. Sim ou não? Mas eu vou dizer para você, é joelho no chão que está dizendo que a gente está no caminho certo. É sacrifício que ainda está dizendo que a gente está no caminho certo. É vida no altar que ainda está dizendo que nós estamos no caminho certo. Glória a Deus pela expansão do nosso alcance, da nossa relevância. Mas melhor ainda é dar glória a Deus pela profundidade da nossa intimidade, pela profundidade da nossa conexão com Ele. E o caminho aperfeiçoa isso, conexão. Porque eu vou dizer para vocês, Jesus é a porta desse caminho, estreita. Oh glória, estreita. Jesus é o chão desse caminho, por isso ele diz: eu sou o caminho. Jesus é a companhia desse caminho, quando ele diz assim: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele é a companhia no nosso caminho. Jesus é o guia do nosso caminho, quando ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir, ele está dizendo: eu sou o guia nesse caminho. Mas Jesus também é a recompensa para a gente no final desse caminho. Vou dizer, se você só quer servir a Deus por causa do céu, está pouco demais. Se você só quer servir a Deus por medo do inferno, ainda está pouco demais. Nós queremos seguir o caminho, por quê, Karen? Porque nós o veremos como Ele é, nós nos encontraremos com o amado da nossa alma, nós o veremos, nós estaremos com Ele. Ele é a nossa recompensa, Ele faz o caminho valer a pena. Chegar diante dEle, ouvi-lo chamar o nosso nome, vai fazer todo o caminho valer a pena, vai fazer todos os desertos terem valido a pena, todas as tempestades terem valido a pena. Oh glória, meu Deus. Não aceite a proposta de virar para Deus e falar assim: Deus, o atalho é melhor do que o caminho. Jesus vence isso quando ele faz assim. Ele diz assim: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vou te falar, é isso que a gente faz quando a gente vira em oração e fala: Deus, o teu jeito está errado. Deus, o que o Senhor está falando está errado. Quando a gente faz isso, a gente também está tentando ao Senhor, falando para Ele que Ele não tem razão. Eu vou dizer para você, eu aprendi uma coisa. Eu amo ter razão. Você conhece alguém que ama ter razão? Que isso? Tá bom, ninguém quis se denunciar, mas eu vou te falar, eu amo ter razão, eu amo ter a última palavra da discussão. Eu amo tampar toda a discussão, falar assim: eu avisei. Eu gosto quando eu aconselho minhas amigas, aí elas vão, faz do jeito que elas querem, depois elas voltam, eu dou meu ombro, eu dou meu colo, mas aí quando elas terminam de chorar tudo, fala assim: ó, eu avisei. Não me ouviu, eu tinha razão, eu gosto disso.
Mas o Senhor me quebrou no dia que Ele virou para mim em oração. Eu tentando convencer a Deus que Ele está errado, que o caminho que Ele fez não é melhor do que o atalho que eu queria. E Ele falou assim: eu já fiz o caminho, eu te chamei para o caminho. Você precisa amar mais obedecer do que ter razão. Na razão, a gente faz do jeito que a gente quer, sim ou não? Na obediência, a gente faz do jeito que Ele manda. Acabou, cara. Jesus venceu tudo. Não, tem mais uma tentação. Fala assim comigo: eu não vou aceitar a proposta de trocar o caminho por um atalho. O inimigo desistiu? Não. A Bíblia diz que ele leva Jesus a um monte muito alto. Você está comigo, amém? Dá um glória aí enquanto eu bebo água. Cansaram rápido, hein? A Bíblia fala que ele leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele mostra o quê? Fala comigo, os reinos. Ele mostra os reinos do mundo. É como se o inimigo quisesse fazer os olhos de Jesus brilharem por outra coisa. A proposta é: troque o rei pelos reinos. Os reinos vão brilhar mais. As glórias vão brilhar mais. Na presença do rei, você se prostra diante dos reinos. Você é ovacionado. Você é aplaudido. Você é elogiado diante do rei. Você se humilha em amor. Você se humilha em rendição a quem Ele é. A proposta do inimigo para nós todos os dias, quando ele aponta as glórias do mundo para nós, é para que a gente troque a presença do rei pelas glórias dos reinos. Vou dizer para você, é muito bom ser elogiado aqui, sim ou não? É muito bom caber nas rodinhas aqui. É muito bom ser aceito em todas as tribos. É muito bom. Mas eu vou dizer para você, talvez isso está sinalizando que você é aprovado pelas pessoas, mas ainda está reprovado por Deus. Jesus, meu irmão, vou falar uma coisa, não escandaliza não. Jesus foi rejeitado. Jesus foi tratado como uma ameaça. E a gente quer ser tratado como o biscoito Oreo do pacotinho de Deus. Vou falar para você. Existirão momentos que para sustentar nosso compromisso a gente vai ser rejeitado. Para sustentar a marca de quem decidiu seguir o caminho, seguir até a eternidade, as pessoas vão nos abandonar. E nós não demonizamos as pessoas. Elas não entendem o que nós conhecemos. Elas ainda não conhecem o que nós conhecemos. Ela ainda não provou do que nós provamos. Mas vou dizer para você, é muito melhor, apesar de ser rejeitado pelas pessoas, saber que nós estamos sendo aprovados por Deus. É o rei que nós queremos e não os reinos e as glórias desse mundo. Que as glórias aqui não brilhem mais nos nossos olhos do que a presença dEle. Que você sinta prazer em estar diante do Rei dos Reis. Mesmo quando Ele falar assim, eu preciso te corrigir. Nossos olhos olham para isso e falam, não há glória em ser corrigido. Mas quando nós estamos nele, nós entendemos, há amor no meio da correção. A gente fica. Só quem aprendeu a amar, estar rendido na presença do rei, será enviado pelo próprio rei para proclamar de quem ele é diante dos reinos. Ele só vai enviar quem ele conhece o coração. Nessa proposta está escondida também
uma sutil semente de corrupção. Porque o inimigo fala assim: tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Sim ou não? É isso que ele fala. Então, quando nós ouvimos a proposta de trocar o rei pelos reinos, talvez você não perceba, mas o que está acontecendo é que a tua prioridade está mudando. O alvo do teu coração está mudando. Junto com isso, a tua adoração vai começar a mudar de direção. Eu falei isso ontem. Existe um pregador, um cantor que ele fala que nós nos tornamos semelhante àquilo que adoramos. Se o inimigo conseguir fazer tua adoração mudar de rumo, mudar de linha, se corromper, se misturar, ele vai conseguir fazer o teu processo de ser parecido com Jesus se prolongar ainda mais. Por isso eu vou dizer para você: se nós decidirmos ficar na presença de Deus, nós estamos seguros de onde iremos depositar a nossa mais real adoração. Não vai ser em ídolos, não vai ser em outros amores, não vai ser em outros apegos. Nós não idolatraremos portas, nós não vamos idolatrar bezerros de ouro, nós não vamos idolatrar homens falhos como nós. Nós iremos adorar e colocar no centro da nossa vida aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que Jesus está dizendo quando ele responde, ele fala assim: retira-te, Satanás, porque também está escrito, só o Senhor adorarás e só a Ele darás culto. O que Jesus está dizendo? Não dá. Existem reinos poderosos nesse mundo, não dá. Existem... Que susto, meu Deus. Existem reinos poderosos nesse mundo, não dá. Existem glórias nesse mundo, não dá. Nada se compara, nada toca, nada contamina, nada mistura a minha adoração. Ela ainda é pura, como da primeira vez. Eu falei ontem, nós não adoramos com olhos na terra, nós adoramos com olhos no céu. É por isso que não dá para misturar. Não dá, da mesma boca não dá para jorrar duas fontes, não dá. Nós adoramos a Ele, porque Ele é digno. Ele é o único digno do louvor dos nossos lábios. Ele é o único digno do centro do nosso coração. Ele é o único digno do nosso primeiro pensamento do nosso dia e do último pensamento antes de adormecermos. Ele é o único digno da nossa adoração. E tudo que o inimigo quer é misturar aí no teu coração a adoração a Deus e a outros amores. Por isso eu amo quando a gente canta: Deus queima todos os outros amores, arranca todos os outros senhores. Porque aí a gente não vai adorar só quando tiver o culto. A gente vai vir aqui é resultado de uma vida que nós já estamos entregando adoração a Ele desde o primeiro momento. Não vai ser só no domingo, no culto das 15. Vai ser na segunda, na nossa casa, na terça, no nosso trabalho, na quarta, onde a gente estiver, na quinta, na sexta, janeiro, fevereiro, até o final da nossa vida. Nós entregaremos a Ele a adoração que lhe é devida. Fale assim comigo: eu não vou aceitar a proposta de trocar o rei pelos reinos. Agora olha para esse teto. Não é para mim, é para Ele. Se você tiver coragem, compromisso, fala isso: Deus, eu não vou dividir, eu não vou misturar a minha adoração. Ela é exclusivamente tua. Faça um pacto com os teus lábios. Faça um pacto com o teu coração.
No dia que você for tentado a murmurar e retroceder, não. Nos dias de dor, Ele não vai ouvir dos nossos lábios palavras de murmuração. No dia do deserto, Ele não vai ouvir dos nossos lábios palavras de murmuração. Ele vai ouvir dos nossos lábios palavras de adoração. Jesus vence essa tentação. E o final, Jesus ainda está no deserto, sendo tentado. E eu gosto que o final não é assim, a Bíblia falando, Jesus saiu do deserto. O final é o diabo saindo do deserto e os anjos chegando dentro dele. A Bíblia fala que quando o inimigo sai, vieram anjos e serviram a Jesus. Nesse deserto, a provisão de Deus vai chegar. Nesse deserto, o inimigo vai ter que sair. Com o povo de Israel, Deus fala assim: eu coloquei vocês no deserto para saber o que existia dentro do coração de vocês. Mas eu vou falar para ti, é no meio do deserto que as maiores manifestações de provisão acontecem com o povo. É no deserto que tem maná. É no deserto que tem o cuidado, as roupas não envelhecem, os calçados não se deterioram. É no deserto. E eu vou dizer para você, eu termino aqui. O deserto não está acima da sua cabeça para te oprimir, não. Ele está abaixo dos teus pés para que você vença e avance. Vença e avance. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Até que o filho maduro não aceita as propostas. Quando ele chega no final, o filho maduro está pronto para receber as recompensas. Fica de pé comigo. Você entendeu alguma coisa, amém? Esse silêncio aí é de reflexão ou está voando? Deus nos livre de boiar nas coisas. Deus nos leve a um lugar de fluir nas coisas, amém? Vou dizer, talvez você está no tempo de suportar o deserto. Aquilo que você suporta, Deus te dá estratégia naquilo que você suporta. Então, enquanto você está suportando, aprenda as lições que Deus está te dando. Mas quando você superar, se prepare. Naquilo que você suporta, você aprende a ter estratégias. Mas naquilo que você supera, você recebe autoridade. Superaremos os desertos da nossa vida cristã. Teremos autoridade sobre os desertos da nossa vida. Tá pronto, meu querido? Eu vim lá do Espírito Santo, onde eu moro há 1 mês, para vir aqui falar para você: não aceite as propostas. Elas até parecem boas. Existem coisas que parecem ser boas, assim como a Bíblia nos fala. Há caminhos que parecem ser perfeitos, mas nós não caminhamos por aparências. Não vivemos por aquilo que parece. Nós caminhamos por aquilo que sabemos, por aquilo que cremos, por aquilo que confiamos. As propostas parecem ser boas. No final, seu coração morre. Agora existe um caminho que ele parece ser mais difícil na nossa vida. Ele começa com uma porta estreita, com um caminho apertado, com renúncias, com carregar a nossa cruz, com ser marcado pela cruz. Sim ou não? Com negar-se a si mesmo. Meu Deus, que difícil. Difícil. Difícil para quem não quer se comprometer com o que o caminho pede. Agora, quando a gente se compromete, meu irmão, a gente fala como Paulo no final da sua vida:
Eu estive tão comprometido com a decisão, com o que eu entendi de Cristo, com o caminho que eu escolhi percorrer, com a eternidade que eu desejava, com o Rei que eu aprendi a amar. Eu estava tão comprometido que eu combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. É assim que eu quero ser no final da minha vida. Alguém que rejeitou todas as propostas, porque viveu apaixonada pelo propósito. Vamos. Dizer não às propostas não é retrocesso, é avanço. Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu quero te apresentar os meus irmãos, Pai. Às vezes a gente até não quer aceitar as propostas, mas o nosso coração está cansado. Os nossos joelhos estão cansados, nossas mãos se cansaram. Espírito Santo, eu te peço nesse momento por força. Fortalece os meus irmãos. Fortalece as mãos que se cansaram. Fortalece os joelhos que se cansaram, o coração que se cansou. Vida sobre esse coração, ânimo sobre os meus irmãos, ânimo sobre os meus irmãos. Que toda semente de dúvida que entrou na tua mente, você entrou aqui duvidando, você não vai sair daqui duvidando. Você vai sair daqui convicto de que há um lugar preparado para você por Cristo. Eu te peço, Espírito Santo, por olhos abertos para o caminho. Você não vai caminhar distraído. Você vai caminhar com olhos fixos no Autor e Consumador da sua fé. Seja fortalecido pelo Espírito Santo agora na sua mente, agora no seu coração. A fé será fortalecida outra vez. Força, 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 Espírito Santo, força, Espírito Santo. O Senhor me fala sobre corações amedrontados, corações amedrontados. Em nome de Jesus, seja forte e corajoso, forte e corajoso.